O maior erro de um departamento de comunicação de uma empresa ou de uma agência contratada para prestar serviços é ignorar ou fazer pouco caso de um simples detalhe, porém determinante no sucesso ou no fracasso do trabalho comunicacional. Esse detalhe simples e decisivo chama-se cultura. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que a cultura, o jeito de ser e de agir das pessoas que formam uma empresa, é o elemento mais importante na definição e na operação de uma estratégia de comunicação. Meu nome é Fábio Boer, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo e empreendedor. Seja muito bem-vindo ao canal para quem vive comunicação. No programa de hoje vou falar de um assunto que detona, que derruba o trabalho de muitas agências ou de profissionais de comunicação que atuam nas empresas. Vamos falar da importância da cultura. Antes de abordar essa questão, quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo neste canal. É só dar um clique aqui embaixo e pronto, você estará diretamente conectado a um projeto que busca ajudar pessoas e empresas a produzir uma comunicação de valor. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, onde publicamos regularmente informações e análises sobre o universo do jornalismo e das agências de comunicação. Nosso Insta é o canal ideal para você acompanhar chamadas dos novos vídeos publicados por aqui. Espero você. O ponto de partida para a nossa conversa é a importância de demarcar claramente o conceito de cultura. E por que isso? Porque, infelizmente, o entendimento sobre cultura vem sendo distorcido, desvalorizado, tornando-se raso dia após dia. Tem gente que pensa que cultura está associada apenas ao saber de uma determinada pessoa em torno de um ou mais temas específicos. Ah, fulano de tal tem uma baita cultura porque fala 5 idiomas. O outro ali é um poço de cultura porque manja de cinema e música. Já aquele é um gênio porque lê uma porrada de livros e é um craque em citar diversos autores. Claro que todos esses exemplos carregam uma certa dose de cultura, mas esse tipo de cultura representada por essas pessoas não é a cultura suficiente para dar conta do nosso trabalho enquanto comunicador. Entender verdadeiramente a cultura é enxergar o espírito formador que está por trás de todo o movimento dentro de um determinado espaço. A cultura de que estou falando é aquela que captura e projeta claramente o jeito de ser e de agir das pessoas e como isso se relaciona e transforma o coletivo. Sei que essa fala pode parecer um pouco teórica, mas vai ficar muito mais fácil de entender se fizermos um simples exercício. Pense em um ambiente profissional. Pode ser a redação de um jornal, a agência de comunicação, ou o próprio departamento de marketing da empresa em que você está inserido. Pensou? Agora imagine como as pessoas que frequentam esse ambiente profissional se vestem, como falam, como se dirigem um ao outro, o que falam da própria empresa e o que falam dos concorrentes. É uma empresa silenciosa ou mais agitada? É um espaço com cara feminina ou masculina? Com jeito jovem ou mais conservadora? É colorida ou mais sóbria? São muitas questões que geralmente não paramos para pensar, para analisar. Tudo isso acaba entrando no liquidificador de tarefas do dia a dia e vira um turbilhão de informações aparentemente desconectadas. Pois é aí que mora o perigo. Esse turbilhão de informações desconectadas na realidade é a chave para o sucesso da nossa comunicação. É neste turbilhão em que está depositado o que chamamos de tesouro cultural. A estratégia da sua comunicação só vai dar certo se você trabalhar permanentemente esse aspecto, o jeito de ser e de agir das pessoas daquela empresa. Vamos imaginar aqui que a Mariana, nome fictício para esse exercício, formou-se em jornalismo. Ela fez alguns estágios, trabalhou em algumas pequenas redações e num certo dia, mais segura sobre qual carreira seguir, decidiu abrir a sua agência, uma assessoria de imprensa. Mariana está começando e, portanto, não tem recursos, não tem dinheiro para montar um escritório, tampouco contratar funcionários. É ela e Deus. Mas, devido à sua capacidade técnica, determinação e vontade de fazer o negócio dar certo, em 6 meses de trabalho ela já conseguiu captar 4 clientes.
chega uma hora em que, para dar conta daqueles clientes e ainda ter fôlego para buscar novas contas, Mariana precisa contratar um estagiário. Pronto, no momento em que este colaborador começa a fazer parte da empresa da Mariana, ocorre uma pequena ruptura cultural. E por quê? Porque o jeito de fazer as coisas vai mudar. Por mais que Mariana ensine a estagiária como ela quer que as coisas sejam feitas, será impossível preservar 100% daquele modus operandi, do padrão Mariana de trabalhar. Percebam, essa pequena fusão vai produzir uma nova cultura na assessoria. É lógico que, pelo tamanho da empresa, a cultura predominantemente será aquela inserida por Mariana. Mas, como disse, uma nova cultura começa a existir. Seguindo com esse exemplo, a estratégia dá certo e a empresa conquista mais 3 clientes, sendo um deles de grande porte. Agora já não são mais 4 contas, e sim 7. Logo, Mariana vai precisar de mais um reforço. Desta vez, uma profissional para ajudá-la com o cliente mais importante em termos de faturamento e volume de trabalho. A jovem empresária já entendeu a importância de fazer um ótimo trabalho não só para renovar o contrato, mas também ganhar um aliado indireto para novas prospecções. É aquilo, em comunicação, indicação vale ouro. Qualquer pessoa ou empresa satisfeita com o seu trabalho é um magnífico ativo para o seu negócio. Reforço contratado, Mariana precisa agora de espaço físico. O quarto que divide com a estagiária no acanhado apartamento já não comporta mais tanto trabalho e muito menos suportaria uma equipe com 3 pessoas. Lá vai a Mariana alugar uma salinha de 30 metros quadrados num prédio comercial no centro da cidade. Você percebeu quantas mudanças nesta trajetória? E parou para pensar que cada mudança na história dessa empresa representa uma ruptura cultural em maior ou menor grau? A transição de funcionária para empresária já significou uma enorme ruptura para Mariana. Depois veio a estagiária e em seguida uma nova contratada que vai somar o seu jeito de ser à equipe já existente. Essa nova funcionária traz uma série de hábitos, comportamentos, experiências, crenças e traços singulares que, misturados à Mariana e à estagiária, vão produzir uma nova empresa. Não bastasse a questão da influência das individualidades sobre o coletivo, é fundamental prestar atenção ao que chamamos de sistemas dos objetos. Tem um livro interessante do sociólogo francês Jean Baudrillard que fala dos objetos, do espaço, da matéria, como elementos precursores de diversas mudanças no comportamento do ser humano. E qual o motivo? O motivo é a forma com que esses elementos são consumidos. Mas no caso aqui queremos nos referir especificamente à salinha alugada por Mariana. O fato de a empresa mudar-se para um ambiente oficialmente comercial em um prédio no centro da cidade, com um fluxo de pessoas muito mais intenso, regras diferentes e outro ritmo de acontecimentos, colocou Mariana diante de mais uma ruptura cultural. Por aí você imagina o que era e no que se tornou aquela pequena empresa. Se conseguiu compreender e absorver o novo status cultural, muito provavelmente a agência de Mariana prosperou. Mas se não teve atenção, humildade, flexibilidade e principalmente respeito para acolher as grandes e pequenas diferenças trazidas pelas pessoas e pelos objetos, a agência de Mariana fracassou. Esse exemplo pode ajudar você a entender por que muitos processos de fusão ou aquisição entre empresas acabam em litígio, em confusão. Não são poucos os exemplos de combinações de ativos que terminaram em enorme prejuízo e com muita gente demitida. Isso geralmente acontece por 2 motivos. Ou porque mentiram sobre a fusão, ou seja, o objetivo era mesmo incorporar outra empresa e reduzir os custos, mandando gente embora, ou porque não houve a preparação do terreno, não houve uma preocupação em aproximar as culturas e fazer uma espécie de conciliação gradual. Ford, Volks, Brahma e Antártica, Itaú e Unibanco, Banespa e Santander, Sadia e Perdigão, são só alguns exemplos caso você queira se debruçar um pouco mais sobre essa questão de rupturas culturais. Caminhando para o nosso final, quero dizer que no exercício do nosso trabalho, jamais devemos nos esquecer de observar não somente o movimento das pessoas, mas dos mercados nos quais essas pessoas estão inseridas. Observar os lugares, o clima, a infraestrutura, a história,
o perfil dos fundadores e vários outros detalhes que, de uma maneira ou de outra, interagem com o modo de apreensão de se comunicar e de ser comunicado. A temperatura de um ar-condicionado mal ajustada pode acabar com uma reunião, com uma apresentação. Isso é ruído de comunicação. Todo gestor precisa hierarquizar as táticas que vai adotar para suportar a sua estratégia. E nesse sentido, a tática número 1 deve ser olhar para a cultura da empresa e das suas pessoas. Ela é infinitamente mais importante que plataforma, canais, mensagem, tons de mensagem, mensageiros e outros aspectos que envolvem a comunicação empresarial. Em breve eu vou contar para você como uma gerente praticamente abalou a cultura de uma empresa de grande porte por achar que o jeito dela de fazer comunicação era o melhor, por acreditar que a comunicação usada em outra empresa daria certo no seu novo emprego. Realmente foi um desastre, mas isso é assunto para um novo vídeo. E para você não perder este vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. A mensagem final aqui é: não queira aplicar fórmulas iguais para clientes diferentes, culturas diferentes. Um dos conceitos que tenho como direção na minha carreira é: comunicação é uma questão de cultura. A comunicação é dinâmica pura e exige uma visão multifocal. É a cultura que constrói a comunicação e por meio desta comunicação a cultura se reconstrói. Cultura e comunicação são um permanente processo de atualização em que não há espaço para achismos, negligência e arrogância. Um abraço e até a próxima!